Olá, paz do Senhor Jesus. Batismo com o Espírito Santo, parte 3. Já gravei 2 vídeos falando sobre esse assunto, batismo com o Espírito Santo. Agora estamos na parte 3 e quero lhe pedir, como de costume, 3 coisas. Primeiro, deixa o like, depois se inscreva e depois compartilha com mais alguém, tá bom? Dito isto, vamos direto para a palavra de Deus, sem perca de tempo. Atos capítulo de número 2, versículo 14 a seguir, o discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Então está aqui Pedro mais uma vez citando Joel, capítulo 2, versículos 28 a seguir, e ele se dirige inicialmente aqui aos seus irmãos, ao povo israelita, ao povo judeu, que ali se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. E aqui quero abrir um parêntese para falar e para afirmar algo importantíssimo, que a igreja primitiva ela era inicialmente composta todos por homens e mulheres judeus e judias, todos eram judeus. Depois foi que a igreja foi se expandindo para fora do território de Israel e outras pessoas foram inseridas na igreja primitiva e foi mudando os costumes, algumas coisas foram sendo alteradas com o tempo. Mas aqui nós estamos vendo a igreja primitiva bíblica, instituída por Yeshua HaMashiach, uma igreja 100% instituída por Jesus e dentro da vontade de Deus, uma igreja, por assim dizer, messiânica, que é a igreja que Cristo estabeleceu. Vamos lá para a palavra. Pedro começa a falar a respeito daquele tumulto que estava acontecendo ali em Jerusalém. Pedro começa a falar a respeito que aquele barulho, que aquele movimento que estava acontecendo ali não era resultado de embriaguez, não era bebida forte, pois esse não era o costume dos discípulos. Ali era literalmente uma promessa de Deus e Pedro começa a citar a promessa feita por Joel, dada por Deus e anunciada por Joel, o profeta, que o Espírito Santo de Deus desceria para preencher o seu povo. Então Pedro começa a dizer que essa promessa era para os velhos, jovens, adultos, para todo o povo de Deus que crê na palavra. E ali foi notório o sinal e muitos ouvindo Pedro discursar com muito poder, com muita ousadia, Pedro falando sobre os sinais do céu, os sinais dos tempos, né? Antes do grande e temível dia do Senhor. A palavra de Deus vem nos dizer que eles prestaram atenção no discurso de Pedro, pois não era aquele mesmo Pedro que outrora negou o Senhor Jesus, e por 3 vezes ele teve que se esconder, envergonhado, mas não, ali estava um Pedro diferente, ali estava um Pedro ousado, ali estava um Pedro cheio da presença de Deus, e a igreja também, e todos estavam vendo e ouvindo as maravilhas de Deus ali, e não havia como dizer que era algo humano, que era algo terreno, tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, durante aquele dia. E no versículo de número 22, Pedro afirma: varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificaste, matando pela mão de injusto. Então, Pedro começa a citar aqui que Jesus, que Yeshua, ele de fato é o Messias, o Salvador, e que através das obras que ele realizou, ele foi muito mais do que um profeta. Jesus foi muito mais do que um profeta. Ele pregou a verdade, viveu a verdade, curou o enfermo, expulsou os demônios,
libertou as almas que estavam oprimidas, mas para que se cumprisse a palavra de Deus que foi determinada para ele, ele foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ali estava a igreja. Primeiro, depois da sua ressurreição, ele ficou mais 40 dias ainda no meio do povo. Ele apareceu para muitos dos seus discípulos, depois que ele ressuscitou, os 40 dias. Os católicos até chamam de quaresma, mas ele ficou mais 40 dias. E depois, antes da sua ascensão, da sua volta aos céus, existe até um salmo profético, eu vou já citar para você compreender melhor. Antes da sua volta aos céus, ele ordena aos seus discípulos, à sua igreja, que voltem para Jerusalém, que permaneçam orando 10 dias de oração, e ali depois de 10 dias de oração, o Espírito Santo de Deus foi derramado conforme que está prometido em Joel, capítulo 2, versículo 28. Salmo de número 24, versículos de número 7 a seguir, ouça o que diz a palavra. É um salmo profético que fala a respeito do triunfo e da volta gloriosa de Yeshua, de Cristo, quando ele retorna para o céu em posição elevada de glória, tendo já ressurgido dentre os mortos, ressuscitado dentre os mortos, e agora tendo autoridade, ele volta novamente aos céus. Olha o que diz a palavra, um salmo profético de Davi: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. De fato e de verdade, quando ele morre como um cordeiro que foi oferecido para expiação, para sacrifício e perdão definitivo do seu povo. E agora, na sua ressurreição, ele ressurge em glória, em santidade. Ele vai elevado aos céus no Monte das Oliveiras, ali na presença da sua igreja, de uma numerosa multidão. Ele se eleva aos céus e as nuvens o cobrem, e os anjos de Deus descem e diz para a igreja e para os discípulos que ali estavam: por que vocês estão olhando para os céus? Da mesma maneira que ele subiu, ele descerá, ele voltará para vos levar. E quando as nuvens cobrem Jesus, Yeshua, ele entra pelos portais eternos e sobe para outra dimensão e cumpre aqui esse salmo profético: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Ele volta agora como rei. Ele volta coroado em santidade, perfeito, imanchável, imaculado. E os portais eternos do céu se abrem para que ele entre, para que ele retorne à sua posição inicial de glória. A palavra diz que ele, sendo rei, sendo mestre, sendo senhor, não usurpou, mas ele humilhou-se à posição de servo e morreu numa morte horrenda e dolorosa, morte de cruz, para que você e eu fôssemos também colocados em estado de perfeição perante Deus, tendo ele se oferecido, sendo ele o Cordeiro perfeito, tendo ele se oferecido como sacrifício para perdão definitivo dos nossos pecados. Então essa promessa que ele fez, ela se cumpre agora. A promessa do derramamento do Espírito Santo, ele volta em posição de glória, ele promete o Espírito Santo. A igreja continua orando, a palavra vem, o Espírito de Deus se derrama sobre a igreja, e eles, com muita ousadia, com muita graça, com muito temor, eles anunciam as grandezas e as boas novas do reino, para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra, porque afinal, na oração do Pai Nosso, ele diz: venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te ajude, nos ajude e nos faça fazer a vontade de Deus aqui na terra como é feito nos céus. Se crê, se você gosta, curte, comenta e compartilha. Deus te abençoe.